Hello, pessoal! Vamos continuar então aqui no nosso processo de capturar os talentos mais legais aí que tem no mercado. Então vamos lá, explorar essa mina de ouro e agora eu vou ensinar você a como vender a sua vaga, tá? Então vamos lá. Essa vaga aqui, esse exemplo que eu vou dar é de uma vaga para um gestor de marketing para dentro de uma empresa de filmagem. Essa empresa de filmagem, eu estou dando de exemplo a minha empresa que eu tinha em 2020 para trás, no início de 2020 para trás. Acabou que eu vendi essa empresa, mas dentro desse tempo que eu estava lá, eu fiz esse recrutamento e eu quero compartilhar com vocês. Então vamos lá. Eu precisava de então um gestor de marketing, né? Esse gestor de marketing, ele teria que pegar as ideias do proprietário e transformar elas em realidade. Então vamos pegar aqui e falar assim, olha, eu preciso, no caso dessa empresa, é uma empresa de filmagem de casamento, então vamos supor que a ideia do proprietário seria, olha, eu preciso fazer com que as noivas falem do meu trabalho e tal. E aí o gestor de marketing teria o papel de ser o arquiteto ali e pensar no seguinte, nossa, então que tal a gente fazer um vídeo com todas falando como foi a sensação, como foi fazer um react com elas vendo o vídeo delas, ou então fazer um depoimento de todas as noivas, fazer um vídeo disso bem legal, fazer uma campanha depois, enfim. Então ele ia trazer os meios de como essa ideia do proprietário iria ser tirada do papel. E aí agora vamos à prática, vamos ver como vender a vaga, como eu montei essa vaga para ser vendida. Vamos lá? Então, legal. Olha só, galera, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que a mente humana ela trabalha com estereótipos. A gente cria estereótipos e mantém esses estereótipos por muito e muito tempo. Por isso que existe tanto preconceito e conceitos em cima da sociedade. Então agora eu vou fazer um ato de pré-conceito. Imagine você andando à noite na rua com seus pertences e você vê alguém vindo em sua direção. Esse alguém está mal vestido, está descalço e etc e tal. Então, logo você julga pelas estatísticas que existem de criminalidade que aquele sujeito pode te assaltar devido a baixa renda e etc e tal. Mesmo que ele seja a pessoa mais honesta do mundo, você vai ter esse julgamento. Então você vai segurar seus objetos com mais segurança, você vai atravessar a rua para o outro lado, ou você até mesmo pode correr, enfim, tem várias opções aí. Mas o que eu quero deixar claro é que tudo isso você faz por causa de um estereótipo, porque se viesse um cara de terno, maleta e falando ao telefone, você iria se sentir mais segura, e esse cara também poderia te assaltar. Então, os estereótipos eles são criados para, através de estatísticas, para a gente entender mais sobre, a gente fazer julgamentos sobre estatísticas, né? Então, beleza, entendido sobre isso. Então, agora eu quero que você pense comigo a respeito sobre como é um açougueiro. Quando eu falo pense em um açougueiro, eu tenho certeza que através do estereótipo você vai imaginar um cara de galocha branca, de calça jeans, com um avental branco na frente, camisa branca, um bonezinho branco, uma caneta na orelha e se ele estiver sujo, ele vai estar sujo de sangue. Então, mais ou menos esse é o estereótipo de açougueiro. Por que que eu falei um estereótipo tão parecido com o que você pensou? Porque esse foi a nossa referência durante toda a nossa existência. Então a gente traçou isso dentro da nossa cabeça. Então, por exemplo, se hoje eu falar mais ou menos quanto um açougueiro ganha, a gente pode conseguir imaginar aí, sei lá, eu vou chutar de 3 a 5 mil reais, um açougueiro, no máximo isso. Sim, porque os estereótipos também de estatísticas comprovam que ele tem mais ou menos essa renda aí, beleza. Mas existe um açougueiro que fez aquele derruba o sal, que bate no cotovelo e corta na cai, aquilo lá é um açougueiro. Só que quando a gente passa a rotular as pessoas de uma forma diferente, eu não tenho informação, então pense aí comigo, quanto ganha e como se veste, imagine aí um especialista de carnes nobres. Aí o nosso cérebro não tem essa referência e ele se perde. Então ele pode valorizar muito mais esse açougueiro por causa de um rótulo novo que eu criei. Entendendo esse conceito, agora eu vou explicar como a gente vai vender essa vaga. Essa vaga, então, é de um gestor de marketing. Então, beleza.
em nenhum momento, pelo menos no início, quando eu começo a vender minha vaga, eu trato ele como um gestor de marketing. Então vem comigo, eu vou te mostrar a tela aqui, vai ser bem bacanão, vamos comigo aqui. Vamos lá? Então, olha só. Bom, primeira coisa, eu criei uma landing page dentro do meu site para eu conseguir enviar o link para os candidatos, né? Então vamos lá. Primeira coisa foi a minha promessa. Precisa-se de pessoas com a capacidade de transformar pedra bruta em diamante. Meu Deus, o que é isso? Sim, então dentro da minha ideia lúdica eu preciso de pessoas que consigam pegar um pedacinho de uma ideia e transformar ela, tirá-la do papel e transformar ela em resultados, um brilhante, bem legal. Então eu começo da parte lúdica. Por incrível que pareça, ainda existem pessoas que não sabem de onde vem os diamantes. Sim, todo diamante foi um dia pedra bruta, precisou ser lapidada com muito cuidado para se tornar um cristal lindo, como todos conhecem. E aí eu começo a tratar de forma lúdica como um diamante, uma pedra bruta é transformada em diamante. E venho contando através de imagens e venho contando toda uma intangibilidade, não falando nada a respeito da vaga, e sim como ele é valioso para mim, como essa ação é valiosa para mim. Bom, depois que eu fiz isso, aí eu vou começar a jogar na cabeça do meu candidato se ele tem essa intenção. Então, beleza, você seria capaz de lapidar uma pedra bruta em uma joia? Então, se sim, eu tenho uma proposta para vocês. Estamos procurando uma pessoa com essa capacidade de fazer um trabalho muito específico, mas com um potencial gigantesco no nosso departamento de marketing. Aqui eu já dou um pequeno indício para onde é a vaga. E aqui eu já mostro algumas coisas intangíveis. Olha, é um negócio muito específico e um potencial gigantesco de crescimento. Tá bom. Depois que eu fiz isso, aí eu começo a transcrever a minha intangibilidade para dados técnicos. Então vamos lá. Eu preciso de um especialista em transformar ideias em realidade. Então aqui eu já falo um pouco do que eu preciso dele, convertendo a intangibilidade para algo mais factível, para que ele entenda o que eu realmente estou procurando. E aqui nós queremos uma pessoa para fazer parte do nosso time de marketing. Essa pessoa vai ser responsável pela estratégia de montar equipes. Galera, presta atenção. Muita gente acha que marketing é ter ideias, muita gente acha que marketing é publicidade. E marketing marketing, o mais final do marketing é colher dados para a gente montar estratégias através dos dados. Então, eu preciso de uma pessoa responsável por montar equipes. Foque nisso, tá? Pré-aprovar projetos realizados, pré-aprovar. Então, eu já falo para ele que ele não tem autonomia da aprovação total. Manter a qualidade necessária e, principalmente, priorizar a missão da empresa. Principalmente, de novo, falo para ele que a maior coisa importante para mim é isso, é a missão da minha empresa. Bom, depois disso, eu vou explicar como que funciona. Ó, se você é o tipo de pessoa, aqui eu vou falando o perfil do meu candidato. Se você é aquele tipo de pessoa que pula da cadeira quando ouve uma frase impactante, ou você quando participa de uma palestra e aulas ao vivo, anota tudo o que é dito como se o mundo fosse acabar, e aí continua, é a chance de você fazer a diferença no mundo. Estou explicando para ele que o trabalho dele é realmente importante, não para ele ganhar dinheiro, mas sim para realmente ele fazer a diferença. Com o poder de planejar, executar. Aqui, ó, planejar, executar. Uma oportunidade super importante, você vai fazer, que vai fazer grande diferença na maneira como impactamos o negócio daqui para frente. E tudo que você terá que fazer é ter a agonia de ver um post-it na parede. Post-it, então, é uma forma de planejamento. Então, se ele vê um post-it na parede, então significa que ele não fez algo. Então, ele tem que ter essa agonia, né? Sério, é isso mesmo. É como trabalhar como um montador de quebra-cabeça. Se sua missão será achar as peças e montá-las quando estiver pronto e emoldurado. Quando estiver na parede, estaremos apreciando com uma boa xícara de café. Aqui eu já falo que é sobre o prazer de trabalhar na nossa equipe, que é leve e etc e tal. Parece fácil, mas tem uma segunda habilidade que você precisa ter para ajudar nessa missão. A incrível capacidade de comunicar e explicar incansavelmente que somos empresas que não aceitamos mais do mesmo.
Ou seja, aqui de novo eu estou vendendo uma cultura, que é o que eu acredito dentro da minha empresa. Então ele precisa entender isso. E aí, será que você tem esse dom? Está disposto a trabalhar nesse projeto? Se você é uma pessoa que acredita que as pessoas mudam a vida das outras, não é por dinheiro aqui. Então eu estou procurando a pessoa que ela não se liga apenas para o dinheiro. Então, se você tem essa capacidade, venha trabalhar conosco. Queremos alguém que não se importe passar horas pensando em surpreender a si mesmo. Uma pessoa que seja bom de ouvido e boa de comunicar com quem ela for trabalhar. Alguém com um nível de exigência e planejamento elevado, mas que ao mesmo tempo consegue fazer um rabisco de papel tornar uma experiência inesquecível. Então, beleza. Se você é essa pessoa, queremos urgentemente conversar com você e temos uma proposta para te fazer. Lembra que eu falei do açougueiro e do cortador de carnes nobres? Então, aqui eu rotulo ele de uma maneira que ele não consegue saber sobre o cargo. Você pode ser o nosso novo lapidário. E agora eu começo, olha só, olha a imagem aqui, diamantes, joias, diamantes, etc. Agora eu começo a voltar a imagem para a parte técnica. E aqui eu começo a falar as responsabilidades que ele tem que ter, algumas atividades que a pessoa vai executar. Então, encontrar bons profissionais, e aí você vai colocar as responsabilidades que o cargo exige. Depois você vai falar o que você precisa. Não, então, por exemplo, se ele precisa ter o superior completo, se ele não precisa, se ele precisa ter alguma escolaridade, se ele precisa ter uma disponibilidade, se ele precisa, enfim, tudo que você precisa que ele tenha e tudo sobre a vaga tem que estar aqui no que precisamos. Galera, é muito importante você seguir essa ordem também, tá? Meio, período, localização, tererê, tererê, carga horária, beleza. E aí eu vou descendo e agora eu vou falar sobre o que a pessoa precisa ser. Ela precisa ser criativa, agoniada, boa comunicação, organizada e focada. E o que a pessoa precisa ter? Incrível, capacidade de grandes insights para resolver problemas de clientes, habilidade de se comunicar. E agora eu vou para uma parte muito legal. O que você pode ganhar? O que eu posso ganhar dentro de um trabalho que não seja apenas dinheiro? Então vamos trazer isso para ele. A oportunidade de fazer parte de um movimento de diferenciação que está criando e mudando a maneira como as pessoas estão se relacionando no mundo. Potencial de crescimento. Somos uma empresa que cresce todos os dias. Quem cresce conosco é quem, além de ter os mesmos valores, tem um potencial de liderança. E faz porque ama e não porque precisa. Flexibilidade e liberdade. Ninguém fica no seu pescoço cobrando cada coisinha, pois você sabe se autogerenciar e entregar resultados. Reconhecimento. Seu trabalho tem o potencial de mudar a vida de várias pessoas. E oportunidade para iniciante. Essa é a vaga voltada para quem se interessa e está começando a trabalhar. Tererê, tarará, tarará. A última coisa que eu faço é falar do dinheiro, falar do preço, falar do quanto eu vou pagar. E aqui eu vou fazer a pretensão salarial inicial para eu aplicar a técnica da escadinha. Mas ele já sabe que é um início. E depois, mais para frente, que eu vou explicar essa técnica da escada para ele. Porque eu não quero que ele venha por causa do dinheiro. Ele nem sabe da técnica da escada e ele nem sabe quando eu vou aumentar esse salário dele. Então ele vem por amor. Aqui, uma parte importante é, tem interesse, conhece alguém para indicar, porque às vezes ele vai ler tudo isso e ele fala, nossa, isso é a cara do fulano, deixa eu mandar para ele. Ou seja, ele pode ser o seu vendedor da vaga, né? Não é ele, mas ele pode saber para quem é. E a última parte é fazer um vídeo explicando tudo o que você disse aqui, mas através de vídeo. Por que eu fiz isso? Por causa disso. Hey! Olha só, meu nome é Carlos Ribeiro, estou muito feliz de você estar vendo esse vídeo, porque significa que realmente você está interessado em fazer parte desse time, esse time de loucos que quer realmente mudar o mundo e mudar toda a perspectiva de como a gente encara a vida e a realidade. Bom, eu sou fundador. Bom, aí eu expliquei tudo isso e aí agora aqui, ó, aos 17 minutos, eu falo o seguinte. Que entender um pouco mais do online e a gente vai trabalhar com experiências de encantamento, que já é uma técnica que a gente morar com as ideias. E a gente quer de verdade que esse só no 018. Se você gostou, aqui, ó, que você mandar, essa vaga tem que ser sua, porque tem que ser sua a vaga. Essa vaga tem que ser sua, por quê? Então, vou deixar aqui, ó. Decorou isso, galera? Então eu pergunto para ele.
Então você vai mandar um e-mail para mim falando por que essa vaga tem que ser sua. Eu não peço o currículo, eu peço essa resposta. Por que que eu peço essa resposta e não o currículo? Porque é um filtro. Porque eu não quero pessoas que querem apenas dinheiro. Eu quero pessoas que estejam conectadas nessa história que eu estou falando. Que tenham abraçado tudo que eu tenho falado. Então no vídeo eu fiz uma pegadinha para saber quem viu tudo, quem viu o vídeo inteiro. Eu pus num minutinho final ali, nos 18 minutos e tal, no finalzinho, para ver se ele viu o vídeo inteiro. Se ele não viu, não me interessa. Ele não está se dedicando à minha empresa. Beleza? Então isso é uma pegadinha e já é um filtro para você separar o joio do trigo. Legal, né? Beleza? Isso são filtros que você vai criar agora a partir do tempo. Então você vai criar como você vai vender essa vaga, né? Como você vai vender essa vaga para os seus candidatos. E a gente vai ver quem vai cair e quem vai passar. Passando, agora eu vou falar o que eu fiz de mais filtros para continuar eliminando pessoas. Então, nesse caso específico dessa vaga, tivemos 86 candidatos e apenas 12 mandaram a resposta que eu pedi. O resto mandou currículo. E eu nem abri os currículos. Por mais que fossem talentosos, os currículos eu nem quis saber, porque eles não fizeram parte da história do que eu acredito. Então, eu só abri os e-mails de quem mandava as histórias. E assim teve 12 e-mails de 86. Olha só o tamanho desse filtro. E aí, depois que eu peguei esses 12 e-mails, eu fui ligar para as pessoas para falar que elas foram aprovadas para mais uma etapa. Só que eu liguei às 2 horas da manhã para essas 12 pessoas. Por que que eu liguei às 2 horas da manhã? Gente, esses foram, o importante frisar, esses foram os filtros que eu criei para essa empresa. A sua empresa pode ter filtros diferentes, certo? Então, eu liguei às 2 horas da manhã para cada funcionário, ou para cada candidato. Por que eu liguei às 2 horas da manhã? Porque eu estava procurando alguém que fosse pau para toda a obra. Alguém que se precisasse virar uma noite comigo, viraria. Alguém que não está ligando para horário, sim para o resultado. Não que eu vou explorar essa pessoa, mas vai acontecer um dia, sei lá, que eu preciso dela para uma emergência, eu vou poder contar com ela. Então foi uma forma que eu fiz, que era um filtro importante para mim. E aí, de 12, 6 passaram. 6 passaram. Quem não me atendeu, eu não passei. Poderia ser uma pessoa talentosa? Poderia. Mas eu tinha que acreditar nos meus filtros. O último filtro foi um teste. Eu pedi para eles criarem um restaurante japonês. E esse restaurante japonês, eles tinham que criar nome, etc, etc e tal. Mas eu vou mostrar isso no próximo vídeo, porque eu quero mostrar como foi o processo que eu escolhi a Silvia, que hoje trabalha comigo, hoje é a minha gestora de marketing, hoje é minha parceira, minha amiga, hoje, enfim, temos várias habilidades que a gente extrai da Silvia e uma delas é principalmente a humanidade. Então, hoje a Silvia cuida totalmente da minha vida e ela se tornou muito mais do que eu esperava quando eu estava buscando esse gestor. Beleza? Então, vem comigo e acompanha os filtros que eu criei e como a Silvia respondeu a esses filtros. A gente se vê no próximo vídeo. Fui!